No SBT, tudo é pensado para trazer muita oportunidade. E quando a gente fala de conteúdo infanto-juvenil, você vai se apaixonar por essa versão da história que todo mundo ama. Uma super produção que traz uma solução completa. E quem aí não quer impulsionar sua marca com um ativo que envolve muita paixão? Ainda mais se for com a segunda emissora mais assistida pelos fãs de futebol. E não para por aí. Aqui tem motivos de sobra para comemorar e muito conteúdo para acompanhar cada lance. E quando o assunto é notícia, o SBT News invade as madrugadas para informar milhões de pessoas. Já o final de semana começa com muita diversão, segue com estilo super antenado e traz aquele conteúdo de dar água na boca. Claro, se falamos do SBT, tem atração de sobra para toda a família. Não é um festival de soluções? Então já sabe, né? Quer alavancar seus negócios? É só falar com a gente. SBT. O ambiente de mídia está cada vez mais complexo e desafiador. O consumidor mudou, a tecnologia evoluiu e o dia a dia dos profissionais já não é mais o mesmo. A Cantar Ibope Mídia também mudou. Nós transformamos o nosso negócio para ajudar você a crescer. Estamos prontos para compreender e construir o presente e o futuro da mídia com você. Pense numa plataforma de aprendizagem e certificação que seja Master. Pense em cursos Master. Pense num monte de gente Master junta. Por isso, quando pensar em conhecimento, atualização, troca de experiências, pense em Master Globo. Acesse master.globo.com e certifique-se. Extreme Reach is the first and only digital video ad server that centralizes video ad serving and TV delivery workflows in one platform. We eliminate the pain points in siloed ad serving workflows so teams move with precision and speed, whatever destination your ads are delivered to. Our robust third-party ad server powers digital video campaign success, creative optimization and attribution, privacy-compliant measurement, essential geo-targeting and analytics. And ER connects you to so much more. Dedicated customer support across local regions. A two-stage global QC process. Fast, free, and precise transcoding, as well as intuitive tools and dynamic cross-screen reporting. The trends are clear. The converging mediums of traditional TV, CTV, and digital video are best served from one centralized system. Let ER be your one source of truth. Extreme Reach was born to serve. Move creative at the speed of media and let's do TV better together. Extreme Reach, the global leader in creative logistics. Hoje, o mundo é dividido em bolhas, centenas delas. Ainda bem que para todas elas você já tem uma solução. Tá aqui. Com esse poderoso instrumento, você fura a bolha e passa a ter acesso todo dia a colunas, opiniões, blogs, reportagens e conteúdos que vão furar essas e muitas outras bolhas. Fure a bolha, assine a Folha. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Festap, esse evento gigante que tomou conta do nosso sábado. Eu estou na missão aqui de falar para vocês vários avisos, enfim, e coisas que são importantes para a gente fazer a abertura, tá? Fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de Propaganda e rebatizada como Associação de Profissionais de Propaganda em 1989, a APP Brasil ajuda
fazer da propaganda uma das atividades profissionais de maior expressividade em nosso país, oferecendo preciosas colaborações técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão. Uma das formas que encontrou para atingir tais objetivos foi a criação do Festap. Com tantas fontes de conteúdo disponibilizadas de forma presencial ou pelas plataformas digitais oferecidas diariamente, quando imaginaríamos que um evento como esse sobreviveria a 35 anos? Sim, iniciamos 34, né? Iniciamos hoje a 34ª edição do Festap. 34 anos de um evento que continua assim, lotado, porque vocês estão aqui. Um evento que nasceu da inquietude de publicitários que acreditavam que o futuro da comunicação deveria começar ensinando os jovens a pensar de forma estratégica e criativa, quando desafiados a posicionar e divulgar marcas, produtos e serviços. Um evento que sobreviveu e continua tão forte diante das novas formas de produzir conteúdo para as marcas e na diversidade de players que juntos constroem a indústria da comunicação, o lugar onde todos vocês escolherão estar e atuar. Um evento que só acontece porque cada um de vocês tomou a decisão de querer saber mais, de conhecer mais, de dialogar mais com profissionais do mercado. Gente, era para eu estar aqui atrás do púlpito, mas vocês não iam me enxergar, então eu resolvi ficar aqui, tá bom? Sem vocês, coordenadores de curso, estudantes, professores, profissionais da área, marcas, não existe público, e sem público esse evento não faz o menor sentido. Então, muito obrigado por acreditarem e nos ajudarem a consolidar ainda mais um dos principais eventos de propaganda do Brasil. É muito importante que vocês saibam o carinho, a dedicação e o respeito que temos com o tempo e com o apoio de vocês. E, por falar nisso, não poderíamos deixar de mencionar as marcas apoiadoras do evento. Cantaribop, Globo, Extreme, SBT, Compass Colab, Folha de São Paulo, IG e Propmark. Vocês são fundamentais para que tudo isso aconteça. E a Globo, que está aqui agora, né? Realizada pela PP Brasil, o Festap inova nessa edição, trazendo influencers, ativações de marca e apresentações em 2 universidades, aqui na SPM e na Belas Artes. Por meio de ativações, algumas com ativações para o público, outras para os palestrantes, marcas como Seara, Paco, Três Corações, Água na Caixa, Red Bull, Splash Bebidas Urbanas, Aioros, Havaianas, Geolaser, SBT e Globo farão com que o nosso dia seja ainda mais colorido, divertido e gostoso. Obrigada, gente. Hoje vocês conhecerão aproximadamente 60 profissionais, divididos em palestras, oficinas e mentorias exclusivas. Em 4 auditórios simultâneos, apresentaremos os grandes protagonistas do mercado, somando mais de 9 horas com conteúdo que movem a comunicação nos dias de hoje, por meio de um line-up totalmente atualizado e com muito conteúdo relevante para os profissionais que estão chegando no mercado ou já atuando. A diversidade de temas e áreas trazida pelos convidados é extremamente importante para o profissional de hoje entender a indústria da comunicação como um todo. Por isso, inovamos mais uma vez e temos a certeza de que será mais uma edição de sucesso, assim como todas que antecederam esse mega evento realizado pela PP há mais de 30 anos. As palestras que acontecem no auditório Vitor Tivita, que é o verde, serão transmitidas ao vivo pelo canal da PP no YouTube, e as dos demais auditórios serão gravadas e disponibilizadas no mesmo canal da PP Brasil. Para darmos continuidade, alguns avisos importantes. Sobre as palestras. Cada palestra terá a duração máxima de 50 minutos para que toda a programação seja cumprida. Então, o que a gente pede para todos os convidados? Que eles organizem o conteúdo em 35, 40 minutos, para que a gente tenha 10 para as perguntas. Assim que derem os 50 minutos, a gente literalmente precisa parar essa palestra para outro convidado subir ao palco, tá? Inscritos nas salas de mentoria. Ao final do espaço de convivência, onde as marcas estão fazendo a ativação, existem 2 salas de vidro lá no final. As mentorias acontecerão lá. Ao se inscrever, o aluno escolheu um horário. Pedimos que esteja no local com 5 minutos de antecedência e, ao final de cada sala de mentoria, vocês assinarão uma lista de presença utilizada para gerar um certificado pós-evento. Qualquer dúvida, dirijam-se à secretaria do evento ou procurem alguém do staff.
Inscritos nas oficinas, o staff estará à disposição de vocês para indicarem a localização das salas. Almoço, das 12 às 13h15, pois as palestras da tarde iniciam-se às 13h30. Na ESPM, a gente tem 2 cantinas muito legais no térreo, super legais mesmo. A Urban e a cantina do Seu João. Então, elas ficam, normalmente, as pessoas saem mais para fora. Quem tiver mais a fim de comer mais sossegadinho, tem mesas, etc., é só descer na quadra, que é um espaço super legal também da ESPM, onde as 2 cantinas vão estar abertas para vocês. Tá? E na Belas Artes, a gente tem outra cantina que diz que é muito especial também. Restaurantes, lanchonetes e hamburguerias no entorno da escola também estarão abertas. Todos os inscritos terão acesso ao certificado de participação que serão disponibilizados pela APP nas semanas após o evento. Dá um respiro para a gente se organizar para isso, tá, gente? E agora vem uma novidade muito boa, que é um presentão que a APP Brasil pediu para comunicar a vocês. Todos os inscritos no Festap 2023 serão considerados associados à APP e terão gratuidade na anuidade de 2024. Todo mundo. E, por último, pensando que as nossas redes sociais são o nosso palco de exposição e que, muitas vezes, as empresas, o mercado, colegas que podem ser o meio para uma grande oportunidade, visitam o que a gente posta. Então, por favor, publiquem suas impressões, postem fotos nas redes sociais e marquem a APP Brasil para que possamos acompanhar as discussões e para que o currículo de vocês, de certa forma, mesmo que seja por 24 horas nos stories, seja acompanhado por quem vocês têm interesse que vejam. Em nome de toda a diretoria da APP Brasil e regionais, nosso muito obrigado e aproveitem muito, muito, muito esse evento que a gente fez com muito carinho para vocês. Professor Ari, apresenta, por favor, a nossa convidada. Valeu, gente. Bom dia. Eu vou ficar atrás do púlpito, que eu sou mais altinho. Isso se chama bullying. É bullying. A diretora não está aqui, ó, de diversidade, senão a Martinha já ia puxar a orelha. Gente, o que faz o sucesso do Festap, sabe, que ela falou que tem mais de 3 décadas, mas o que é o mais interessante é que, como a gente já dá aula há muito tempo, a gente vê muitos rostos aqui, familiares, que daqui a um tempo a gente vai mandar o WhatsApp e e-mail pedindo para vocês palestrarem aqui, porque a grande maioria dos grandes nomes que vão palestrar aqui, e o Festap é sucesso porque nós temos hoje aqui um dos melhores shortlists, vamos chamar assim, porque a programação desse ano está impecável, com grandes nomes da comunicação do país e do mundo. Tem júri de Leão em Cannes aqui, vários Cannes, vários nomes do mercado. E, para começar nesse auditório, um grande nome. Essa pessoa, que é diretora de produtos publicitários digitais da Globo, formada em jornalismo pela UERJ, e pós-graduada em gerenciamento de mídia pela Universidade de Westminster, atua no ecossistema digital há mais de 10 anos. Atualmente, é responsável pela estratégia de publicidade digital nos produtos de portfólio Globo. É indiscutível que a marca Globo faz parte do nosso dia a dia há muito tempo, desde que a gente começou a fazer esse evento, né? E aí, para falar um pouquinho sobre isso, uma pessoa que eu tenho certeza que vai inspirar todos aqui, por favor, sobe aqui, Renata Fernandes, com o tema TV Conectada, novas formas de consumo e oportunidades para as marcas. Degustem cada segundo das palavras dela. Seja bem-vinda. Obrigada. Nossa, está bem cheio, olhando aqui de cima. Obrigada, gente. Eu vou ficar também aqui atrás do púlpito, né? Porque vocês são, acho que a maioria estudantes de comunicação, né? Vocês vão ver que dá um medinho assim quando a gente olha essa quantidade de pessoas. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui um conteúdo para falar um pouquinho sobre TV Conectada. Lá na Globo, a gente já está pensando a TV do futuro há bastante tempo, né? Tem essa grande discussão, o que vai ser a TV do futuro? O digital vai matar a TV, mas acho que vocês são estudantes e têm se aprofundado sobre esses temas, né? Na verdade, os meios de comunicação eles vêm se aprimorando. Até hoje, ninguém matou o livro, né? O rádio vem se reinventando aí. Agora a gente vive uma nova onda de podcasts, por exemplo.
Então, na verdade, o que a gente vê é uma grande agregação, e a gente acha que com a TV não vai ser diferente, especialmente quando a gente fala de mercado brasileiro. Né? O brasileiro é apaixonado por televisão, e isso não é geracional, né, gente? A gente vê que a paixão se renova a todo momento. E, diante disso... obrigada. Tá bom. E, diante disso, já tem um tempinho que a gente vem pensando e planejando muito o que vai ser do que a gente chama lá dentro da Globo da onda da TV 3.0. Né? Então, se vocês nunca ouviram falar da TV 3.0, eu vou fazer uma profecia aqui, vocês vão ouvir muito, pelo menos nos próximos 5 anos, a falar sobre a TV 3.0. E para chegar na TV 3.0, né, a gente tem que passar por algumas etapas que vêm sendo bem aceleradas, inclusive. E a TV conectada, na verdade, né, assim, o device conectado da casa é um caminho e um passo fundamental para a gente chegar lá. Então, é um pouquinho sobre isso que eu vim falar hoje. Vamos lá. Então, na verdade, a gente vai começar essa manhã de sábado trazendo que os investimentos em publicidade digital não param de crescer. Né? Então, a gente pensa assim, poxa, mas vocês vieram para um festival de inovação para eu falar o óbvio. Né? Mas a verdade é que os investimentos em publicidade digital não param de crescer na televisão. Tá, gente? Quando a gente olha, e esse gráfico fala um pouquinho do mercado americano, essa é a previsão que a gente tem de investimentos em bilhões de dólares em TV conectada no mercado americano, que é um mercado que a gente olha muito, né, porque, do ponto de vista de investimentos publicitários e, às vezes, de adesão de tecnologia, é um mercado que, às vezes, está ali 1, 2 anos à frente do mercado de América Latina. Então, ele mostra para a gente algumas tendências importantes. A expectativa é que a gente chegue ao final desse ano com quase 27 bilhões de investimentos em publicidades em TV conectada. Quando a gente olha um pouquinho para frente, né, ele praticamente dobra, e a expectativa é que a gente já chegue ali perto de 44, 45 bilhões, quando a gente está falando de 2026. Ou seja, gente, na próxima Copa do Mundo, né, literalmente daqui a pouco. E por que isso é relevante? Né? Assim, o que na verdade, estão alavancando os investimentos em TV conectada? Quando a gente olha para esse device, a gente tem, na verdade, o que a gente está chamando aqui de o melhor dos dois mundos. Né? A gente tem o melhor da TV e o melhor do digital. E o que isso quer dizer na prática, tanto do ponto de vista de consumo dos usuários, quanto do ponto de vista de estratégia para as marcas, estratégia para as agências, né? O que muda, na verdade, quando a gente traz isso? Por que a gente, aonde de fato a gente consegue criar essa interseção entre esses dois mundos que até então, né, até agora, sempre foram vistos como coisas muito separadas? Né? Quando a gente olha ali os investimentos das marcas, quando a gente olha o planejamento das agências, a gente sempre teve um investimento que era dedicado ao offline, que a gente está chamando, né? Ou, basicamente, meios não digitais, né? TV, rádio e tudo mais. E, claro que, nas últimas 2 décadas, a gente vê ali também o surgimento e o crescimento de um investimento muito focado no digital, que também é um investimento, no final das contas, que está sempre se movimentando. Né? Ele já foi muito focado em display, aí depois veio um foco maior em vídeo, agora a gente tem muita coisa também focada em rede social. Mas a TV conectada, né, assim, essa oportunidade da gente ter a TV conectada, é justamente onde esses dois mundos vão se encontrar. E aí, onde é que eles se encontram? Né? A TV, como a gente sabe, sempre foi sinônimo de conteúdo premium. Né? Quando o usuário ou as marcas pensam em TV, o conteúdo premium está sempre lá. O conteúdo premium está só na TV? Claro que não. Né? Cada vez mais a gente vê ali conteúdo de muita alta qualidade que vem se pulverizando em várias outras plataformas.
Mas a gente sempre soube que, de uma forma ou de outra, grande parte do conteúdo premium acaba também na TV, ainda que ele seja distribuído de outra forma, né? Hoje, quando a gente olha os streamings, e aí já trazendo um pouquinho do spoiler do que eu vou mostrar aqui na frente, a maior parte do conteúdo premium do streaming acontece dentro da TV, ou seja, ele acontece na tela grande. Por quê? Porque a tela grande é propícia para assistir conteúdo premium, né? É o lugar onde você, de fato, consegue ver todas as nuances de qualidade, onde você consegue, no final das contas, assistir algum tipo de conteúdo em 4K. É o que a gente chama, em tecnologia, e agora já adotado muito pelo mercado, do consumo lean back, né? Ou seja, você está no sofá da sua sala, ou você está na sua cama, você está num momento relaxado, em que você está ali com a sua atenção concentrada, né? É muito diferente do consumo que você tem no seu celular, em que normalmente você está fazendo ali naqueles micro momentos, em que você está no intervalo de alguma coisa, ou você está em trânsito, ou você está fazendo aquilo junto com outra coisa, né? A TV, ela traz ali um momento de engajamento que é propício para esse tipo de conteúdo premium. Além disso, a TV sempre foi sinônimo de ação concentrada, né? E aí não sou eu que estou dizendo. Na verdade, quando a gente olha os números, é isso. O tempo de engajamento que os usuários têm com aquela tela grande, até por uma questão de conforto fisiológico mesmo, né? Ou por uma questão de companhia, digamos assim, a gente pode escolher. A tela grande sempre foi e continua sendo sinônimo de engajamento. E quando a gente vai para essa TV conectada, isso não é diferente, tá? Porque isso não tem muito a ver com a parcela de conectividade ou não conectividade. A tela grande traz isso. Quando a gente vai para a TV conectada, o que a gente vê é um incremento dessa tendência. Porque aí, de fato, a gente consegue trazer para aquela tela uma série de coisas que a gente está acostumado a fazer no celular, né? O digital e o celular trouxeram, no final das contas, uma mudança de comportamento, que é colocar o usuário no centro, né? Quando a gente olha a experiência de TV do passado, o que acontecia? O usuário era absolutamente passivo. Ele sentava lá e recebia um conteúdo, recebia uma experiência, e a única coisa que ele podia fazer era ligar, desligar ou trocar de canal, né? Hoje em dia, é muito difícil que o usuário se coloque numa posição dessa. Ele pode até querer. Não, às vezes você chega cansado da escola, da faculdade, do trabalho, e tudo que você quer é simplesmente ligar a televisão e não ter trabalho algum. Mas, na maior parte das vezes, você simplesmente pode querer ter na experiência da TV a mesma experiência que você tem no celular, de ter algum controle sobre aquela experiência. E a conectividade traz muito isso. E ter esse controle, quando os números nos mostram que vem aumentando, inclusive, o engajamento. Porque o usuário pode fazer da forma como ele quiser. Então, a gente acaba trazendo ali uma personalização, né, e uma individualidade para aquele tipo de consumo que não era exatamente o que a gente tinha há algum tempo atrás na experiência de assistir televisão. Além disso, TV sempre foi sinônimo de brand safety, né? Esse é um assunto que a gente não discutia muito na última década, né, mas eu acho que ele vai estar cada vez mais na nossa pauta. Recentemente, foi só o que se falou sobre fake news, curadoria de conteúdo. Dos últimos 2 anos, a gente tem tido uma conversa muito acelerada sobre inteligência artificial, e, hoje em dia, não dá para falar sobre inteligência artificial sem falar de brand safety. Tá? Eu acho que esse é um assunto... eu estou vendo aqui muitos rostos jovens, né? Esse é um desafio que a geração de vocês certamente terão que enfrentar, né? Não apenas na sociedade, mas também como novos profissionais, da gente, de fato, entender como é que a gente traz essa camada de brand safety numa experiência que vai ficar cada vez mais difícil de você identificar o que é um conteúdo verdadeiro e o que não é um conteúdo verdadeiro. Nesse momento, agora, hoje, 23 de setembro de 2023, a gente ainda tem essa tendência de que a TV é muito sinônimo de brand safety, porque é um lugar onde o conteúdo é curado, né? Ou seja, a curadoria de conteúdo, ela vai ser cada vez mais importante. Como ela vai ser feita é uma enorme discussão, né? Qual é o papel dos humanos
dentro da curadoria de conteúdo, eu acho que é uma enorme discussão. Mas que a curadoria de conteúdo em si, por essa temática do brand safety, vai ser fundamental no consumo de conteúdo do futuro, eu acho que isso a gente não tem dúvida. Quando a gente fala do mundo digital, o que a gente traz? O mundo digital sempre foi sinônimo de assertividade, né? Quem não liga automaticamente entrega digital à segmentação, né? Quem não pensa automaticamente em entrega digital e algoritmos, né? Ou seja, o mundo digital cresceu dessa forma, ganhou escala dessa forma, né? Falando sobre assertividade e falando sobre segmentação. Isso trouxe enormes transformações, né, em termos de distribuição de conteúdo, obviamente em distribuição e entrega de publicidade, enormes discussões sociais também, sobre criação de bolhas, não criação de bolhas, sobre ter um conteúdo feito especificamente para aquela pessoa, sobre a exposição de diversidade também, né, porque, como você tem um ambiente mais democrático, no final das contas, a gente também consegue fazer com que minorias ou, enfim, criação de conteúdo que antigamente não conseguia ganhar o mainstream, teve muita relevância e conseguiu ganhar ali, ser catapultado pelo mundo digital. Então, mundo digital sempre foi sinônimo de assertividade, seja isso bom, seja isso ruim, não estou fazendo juízo de valor aqui, mas que essas duas coisas estão associadas, eu acho que é inegável. O digital sempre foi sinônimo de métrica, né? Eu acho que essa é uma grande discussão que a gente sempre teve, né? O digital é censitário, o digital você consegue saber tudo, o digital você consegue conhecer o usuário, o digital você consegue individualizar as audiências, né? Tudo no digital, absolutamente tudo no digital pode ser metrificado, né? De quantos posts você vê, de quantos vídeos você vê, qual é o conteúdo que você vê, a hora que você vê, o lugar que você está, o device que você tem. Hoje em dia é uma grande discussão se as suas conversas estão sendo ouvidas, não estão sendo ouvidas. Ou seja, a escala da metrificação e da quantidade de coisas que a gente consegue descobrir através do consumo digital é imensurável. Quando a gente acha que a gente já chegou no topo, né, tem sempre alguma coisa nova que a gente pode medir e descobrir. Além disso, o digital sempre foi sinônimo de novos formatos, né? O digital é um ambiente mais novo, quando a gente faz na comparação com a TV, né? E, por isso, mais rico também, do ponto de vista da criação de novos formatos. Não é segredo para ninguém de que, cada hora, surge um novo formato de publicidade, e eu acho que assim será. Tá? Assim, eu acho que, quando a gente olha para o ambiente digital, a gente ainda está muito longe do que a gente pode chamar ali até de maturidade, de criação mesmo de formatos digitais. Eu acho que a criatividade ainda tem aí muito do que se apropriar da tecnologia para conseguir fazer uma melhor conexão entre pessoas e marcas. Então, quando a gente olha esses dois mundos, né, onde é que esses dois mundos se encontram? É na TV conectada, tá, gente? Que no mercado tem ganho essa sigla de CTV, ou seja, Connected TV. Aí vocês vão ouvir diferentes nomenclaturas, né? Tem gente que chama de TV conectada mesmo, tem gente que chama de Smart TV, mas lá no mercado americano isso já foi consolidado ali como CTV. Então, a gente tem o melhor do digital na tela grande. E qual é o tamanho dessa oportunidade no Brasil, né? Por que a gente está falando um pouquinho disso? Quando a gente acompanha o mercado brasileiro, o mercado americano, como eu falei, a gente já tem aquele tamanho de investimento lá, que não é pequeno, né? Vamos chegar ali perto de 24 bilhões no final desse ano já. Lá a gente já tem uma característica de que as agências e as marcas já olham o CTV como uma linha de investimento separada, né? O que isso significa? Quando eles planejam, né, isso está acontecendo agora, nesse outubro é tradicionalmente um mês de planejamento de ciclo orçamentário, setembro também. Então, quando a gente olha ali o planejamento e a estratégia para o próximo ano, normalmente as marcas já têm definido ali o que elas vão ter de investimento no offline, o que elas vão ter de investimento no online, e lá no mercado americano a gente já vê, já é bem consolidado que a gente tenha uma linha dedicada a CTV, ou seja,
de fato, adotou-se que a TV conectada ela não é digital e nem ela é linear. Ela é uma coisa separada, né, no meio das duas coisas. Por quê? Porque se eu colocar ela dentro do investimento do digital e comparar ela com as métricas e resultados do digital, talvez aquilo destoe. A mesma coisa acontece com a TV, né? Então, consensou-se por bem que isso deveria ser uma linha de investimento separada, com acompanhamentos de KPI separados, que tem um espaço diferente dentro da estratégia da marca do que tem o linear e o digital. E aí, lá na Globo, quando a gente vem acompanhando isso, a gente pensa assim, tá, mas isso já é relevante para o mercado brasileiro? E aí eu vou trazer para vocês alguns números que, algumas vezes, até parecem surpreendentes. Tá? Mas, sim, gente, isso já é relevante no mercado brasileiro. Tá? E isso já era uma realidade no mercado brasileiro. Hoje, quando a gente olha para os lares brasileiros, 58% da população já possui TV conectada. E isso, em números absolutos, a gente está falando ali de mais de 80 milhões de pessoas. Por que isso acontece? Né? Porque, mais ou menos desde 2017, 2018, é praticamente impossível você trocar de TV sem que a sua TV seja conectada. Então, hoje, se você chega em qualquer lugar e quer trocar ou comprar uma televisão nova, ela já é conectada. E, por incrível que pareça, gente, isso não é uma anedota, a gente acompanha isso muito de perto, por motivos óbvios, né, de que temos um negócio de TV muito relevante. Brasileiro troca de TV a cada 4 anos. Parece brincadeira, mas, assim, no ano de Copa do Mundo, a gente tem uma explosão de vendas de televisão. Então, esse número ele vai crescer exponencialmente. A gente já imagina que esse número vai chegar perto de 100%, não 100%, ou, enfim, um número relevante ali acima de 80%, que a gente pode dizer que o mercado é absolutamente maduro, ainda nessa década. Tá? E aqui a gente também tem uma coisa super interessante. Eu vou trazer um pouquinho mais na frente da apresentação, já falando um pouquinho trazendo um spoiler, falando sobre TV conectada, sobre as dificuldades de desenvolvimento para o ambiente de TV conectada. Então, assim, até para definir quais são os investimentos que a Globo vai botar nesse ambiente, a gente faz um acompanhamento muito de perto desses números. Então, a gente tem uma pesquisa anual, que a gente faz uma pesquisa nos mesmos moldes que são feitas as pesquisas eleitorais, ou seja, a gente realmente vai a campo, é uma pesquisa de âmbito nacional, para a gente entender, inclusive, as diferenças regionais, né? A gente não ficar, às vezes, muito concentrado aqui no Sudeste, nas grandes metrópoles, que podem ter uma realidade muito diferente do que é o resto do país, para justamente entender como é que esses números estão, qual é a aceleração desses números, né? Como é que eles estão se comportando. E diante dessa pesquisa, a gente tinha, lá no início, essa pesquisa começou a ser feita em 2014, um ano antes do Globoplay ser lançado. E, desde então, ela é feita anualmente. Então, ano que vem, ela vai completar 10 anos. A gente tem 10 anos aí de uma base histórica que é muito, muito importante para contar aí a história da aceleração da TV conectada no Brasil. E, lá no iniciozinho, né, 2014 até 2017, mais ou menos, a gente tinha o seguinte, a pesquisa perguntava, você tem uma TV conectada na sua casa? Se a pessoa respondesse sim, a próxima pergunta era, a sua TV conectada está conectada à internet? Por quê? Porque, antigamente, era relevante essa pergunta, porque tinha muita TV conectada que não estava conectada na internet. E aí, ela não servia para o propósito que a gente estava pesquisando. Desde 2017, mais ou menos, a gente começou a ver que essas perguntas começaram a ficar as respostas começaram a ficar muito próximas, né? No início, elas eram muito distantes. Você tinha ali até uma distância de até 20, 30 pontos percentuais entre quem tinha TV conectada e quem tinha TV conectável, que a gente chamava, e quem tinha TV conectada, né? Porque a pessoa comprava um device conectado, uma Smart TV, mas ela não usava ali a parte da conectividade. Até 2017, assim, isso era relevante. Depois, em 2019, a gente simplesmente descontinuou essa pergunta, que vocês podem imaginar que cada pergunta é caríssima, né? Então, o que a gente puder descontinuar de pergunta, a gente o fará. Por quê? Porque a gente começou a ver que estava muito próximo, né? E aí a gente foi dar uma investigada e descobriu que
tivemos um avanço imenso também nos hardwares, né? Eu não sei se alguém aqui já teve a experiência de tirar uma TV da caixa e ligar a TV conectada na sua casa. É praticamente impossível que você consiga ligar a TV na sua casa e você tenha num ambiente que tem o Wi-Fi e a TV não se conecte. Ela praticamente se conecta sozinha e ela não deixa você fazer mais nada se você não colocar a senha do Wi-Fi e ela se conectar. Então, a indústria de hardware também avançou muito nesse sentido, justamente para que a gente consiga capturar, né, ou seja, o que é essa possibilidade de experimento, de trafegar e de usar também essa parte conectada da TV. E aí, diante disso, né, que já é uma realidade, como é que a gente está construindo o futuro da TV, né? A gente tem trabalhado aqui em alguns pilares que são super importantes aqui para construir o nosso futuro. O primeiro é o pilar de vídeo premium, né? Ou seja, a TV, até a gente ter essa oportunidade da TV conectada, a TV muito foi visto como a TV conectada nos primórdios, né? Ali naquele início, quando ela não estava efetivamente conectada, ela era vista muito como um device secundário para um espelhamento de conteúdo que estava no mobile, né? Eu não sei se vocês são de uma geração que conectou computador na TV com cabo. Eu já fiz muito. Um pouco apavorante aquela quantidade de cabos que a gente tinha, botava o cabo, não é esse HDMI, não é esse, é outro e tudo mais. Aí depois veio essa maravilhosidade ali do Google Chrome, e a gente conseguia espelhar isso automaticamente. Mas, enfim, tinha ali muito uma experiência de espelhamento, né? E a gente consegue traquear isso, né? Ou seja, como o mundo digital é totalmente metrificado, a gente consegue saber exatamente quando o usuário está assistindo o conteúdo no celular ou quando o usuário está assistindo um conteúdo que roda no celular, mas ele assiste na TV. Ou seja, o player é do celular, mas a experiência que ele está vendo é na televisão. Agora, né, a gente, obviamente, já tem todo mundo dos streamings que alavancaram muito isso, que é um conteúdo premium, com qualidade e roteiro pensado para a tela grande, gente. Porque, assim, e aí eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque a Globo é uma empresa enorme de produção de conteúdo. Quando a gente pensa na produção de conteúdo, a gente pensa no tamanho da tela que o usuário vai assistir aquela tela. E não tem como ser diferente, né? Assim, o tipo de conteúdo que você produz para um lugar e o tipo de conteúdo que você produz para outro é muito diferente. O consumidor reconhece o valor do conteúdo premium na tela grande. Então, vocês vão ver, esse gráfico é super interessante. Num primeiro momento, ele parece um pouquinho confuso de ser olhado. Ele começa ali, está bem pequenininho, mas aquela primeira linha ali é uma linha de janeiro de 2018. Né? Então, você vê que, na verdade, assim, nessa... É 2018 ou 2016 o total? Não, é 18, desculpa. Você vê que, na verdade, assim, esse janeiro de 2018 é um pouquinho mais de 2 anos do lançamento do Globoplay. Tá? O Globoplay foi lançado dia 3 de novembro de 2015. Você vê o rosinha, ele é absolutamente predominante. Né? O rosinha é o quê? É o conteúdo na web. Ou seja, eram pessoas que consumiam vídeos dentro do Globoplay. Em qual device? Não parece, tá? Mas a TV aparece aqui. Ela é muito pequenininha aqui, nesse vermelhinho ali. E aí o vermelhinho é o share de consumo. Ou seja, a gente vê, na verdade, como ele cresce, né? E aí, obviamente, como esse aqui é um gráfico que dá 100%, né? A gente aqui está falando de um gráfico que dá 100%, não estou falando ali do volume bruto, porque o volume bruto de minutos ele cresce muito. Né? Então, você imagina que, para a TV comer esse share ali das outras 2 plataformas, o quão exponencial foi o crescimento e o engajamento que a gente teve dentro do device de TV conectada. E por que isso acontece? Né? Porque, quando a gente olha os dados, no Globoplay, quem assiste na TV conectada é mais engajado. Tá? Então, assim, a média de consumo é 71% maior na TV do que no mobile. E aí, assim, gente, isso não é uma experiência só do Globoplay. Tá? Isso é uma experiência de todos os streamings, isso é uma experiência do YouTube. Não importa, né, na verdade. Qualquer player digital que tenha conexão com a TV conectada, ou seja, que tenha oferta dentro da TV conectada, experimentará
um engajamento maior dentro do ambiente de TV conectada do que ele tem dentro dos seus aplicativos. A TV conectada fica ainda mais relevante quando a gente fala de TV ao vivo. Tá? Então, o ao vivo, no final das contas, quando a TV conectada nasceu, era o grande bicho-papão das equipes de tecnologia. Então, o Globoplay ele nasceu já com o ao vivo embarcado, porque parte da estratégia do Globoplay é já pensar essa TV 3.0. Então, a gente, em 2015, quando lançou o Globoplay, já estávamos planejando a TV 3.0. E, obviamente, assim, o conteúdo linear da TV aberta é ao vivo. A gente tem um conteúdo linear ao vivo da TV paga. Teve muita discussão aí no meio do caminho se o conteúdo ao vivo ia morrer, se não ia morrer. Gente, o conteúdo ao vivo está mais vivo do que nunca. E digo para vocês, ele vem crescendo loucamente. Porque o conteúdo ao vivo, já dando um spoiler dos próximos slides, ele é engajamento, né? Ele é conexão social. E tem coisas que você não faz se não for ao vivo, né? Então, assim, ninguém assiste uma partida de futebol pré-gravada. Até tem, tá, gente? Assim, a gente fica impressionado porque a partida de futebol ela fica lá disponível e volta e meia eu dou uma olhada naqueles números só para ver se realmente tem alguém assistindo uma partida de futebol que já aconteceu, e tem. Mas não tem comparação, obviamente, com a audiência ao vivo. Quando a gente fala de jornalismo, mesma coisa, né? Assim, as notícias andam numa velocidade cada vez mais rápida e não tem como não ser ao vivo. Mas o que a gente vem vendo é também uma volta do ao vivo para o entretenimento. Por quê? Porque o ao vivo é interação, conexão social, gente. Então, quando você olha o BBB, você pode assistir o BBB no dia seguinte, se você quiser, né? Você pode assistir Pantanal a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E eu não estou só dando um exemplo Globo, não. Não sei aqui quem, sei lá, viu Game of Thrones, né? Você pode assistir Game of Thrones hoje, inclusive, depois que a série já acabou. Mas, assim, nós tínhamos picos globais de Game of Thrones aos domingos à noite, quando a HBO lançava cada episódio. Quantas vezes o app da HBO Max caiu, e nós aqui muito solidários, porque a gente sabe da dificuldade que isso é, porque a gente teve um acesso simultâneo imenso, né, dentro daquele momento. Lives no YouTube, né? Ou seja, o ao vivo ele traz conexão social, ele traz um momento importante das pessoas conseguirem conversar com as outras, né? Porque o OTT, que a gente chama, né, assim, os streamings, eles trouxeram uma enorme vantagem. É o controle do consumidor, você poder ver a hora que você quiser, do jeito que você quiser, mas eles também trouxeram algumas perdas, né? Porque está todo mundo sempre desincronizado. Não me conta isso não, que não é spoiler. Pelo amor de Deus, isso aqui eu ainda não vi. Não, essa série aqui. Então, tem sempre alguém na mesa de bar que não pode participar daquela conversa, ou porque não viu aquele conteúdo ainda, ou porque está atrasado. Então, assim, a transmissão ao vivo, ela conecta. E o que a gente vem vendo é que ela ganhou muita relevância nos últimos anos, inclusive por conta disso. Então, TV conectada hoje já é conteúdo ao vivo, tá, gente? Quando a gente lançou isso em 2015, isso era o terror dos times de tecnologia, porque conteúdo ao vivo demanda muito processamento do hardware, muito, muito, muito mais do que o conteúdo VOD, porque a gente está falando de simultaneidade, né? Então, no final das contas, a quantidade de pessoas que estão plugadas naquele mesmo vídeo ao mesmo tempo é o principal desafio para a tecnologia. E aí, gente, se eu puder dar uma dica para vocês que estão na faculdade ainda, que ninguém me contou quando eu estava na faculdade, fiquem amigos das pessoas de tecnologia, tá? Aprendam a conversar com o time de tecnologia, porque isso vai mudar a vida de vocês, especialmente para quem quer trabalhar com publicidade digital. Então, entender as dores também ali dos times de tecnologia, o que do ponto de vista de negócio vira um gargalo ali em tecnologia é super importante também. Mas hoje, enfim, como vocês viram, os hardwares avançaram bastante, a gente já pode dizer que TV conectada é conteúdo ao vivo. No Globoplay, a gente tem um destaque também na tela grande. Então, no ano passado, né, na comemoração ali da Copa do Mundo do ano passado, a gente chegou a 100% de cobertura dos sinais ao vivo da TV Globo no Brasil. Por que isso acontece, gente? Vocês vão se perguntar, nossa, mas demorou quase 10 anos, porque eu falei aqui que o Globoplay nasceu com um ao vivo, né? E aí... Eu já estou atrasada? Tudo isso?
Meu Deus do céu. Então, vou correr aqui. O Lucas acabou de me dizer que eu estou atrasada, gente. Desculpa. Então, assim, eu já vi... na verdade, a gente avançou. A gente hoje tem uma entrega de sinal regionalizado. O que isso significa? Que se você está em São Paulo, você está vendo o sinal de São Paulo. Se você está em Salvador, você está vendo o sinal de Salvador. Se você está em Belém, você está vendo o sinal de Belém. Seguindo, só no simulcast da TV Globo, a gente tem uma média de 2,4 milhões de horas em consumo por dia. Tá? Então, assim, isso é muito relevante, isso comprova que as pessoas estão vendo ao vivo. E as transmissões ao vivo, elas desbloqueiam um valor que só a televisão tem, né? Que é uma relação única entre o consumidor e a propaganda, né? Quando a gente fala de TV, a gente já tem um hábito consolidado do break linear, e a publicidade na TV já é parte da cultura dos brasileiros, né? Então, assim, dentro da TV, a gente não tem a cultura do skip, que a gente chama, né? Então, a gente não tem ali, você fica ali com aquele dedinho nervoso, pular anúncio, pular anúncio, pular anúncio. Essa é uma experiência que já está consolidada. Então, quando a gente olha do ponto de vista de métricas de publicidade, as métricas da TV são as que têm ali os maiores viewabilities, os maiores VTRs, e é parte da cultura também. Né? Então, a gente também tem uma cultura publicitária de produzir criativos que sejam interessantes para aquela publicidade, no final das contas, também poder conversar com conteúdo orgânico. Além disso, quando a gente fala de TV conectada, a gente não pode não falar de experiência nativa. Né? O que isso significa, gente? Esse é um ambiente muito fragmentado. Né? Por isso que eu falei, fiquem amigos fiquem parceiros dos times de tecnologia para entender também um pouquinho das dores deles. Quando a gente vai para o ambiente de celular, o mundo se separou numa dualidade. Né? Então, o mundo é um mundo iOS ou um mundo Android. Quando a gente vai para a TV conectada, esse mundo é hiperfragmentado, gente. A gente não tem 2 sistemas operacionais. Até hoje, a gente tem 15 fabricantes. Cada fabricante tem o seu sistema operacional. Alguns fabricantes já estão migrando para a Google TV, mas, assim, o Google não será vencedor no ambiente de TV conectada como ele foi no mobile. Tá? Por quê? Porque os fabricantes de hardware já perderam essa briga no mobile e eles não farão o mesmo na TV conectada. Né? Eles já viram que, no final das contas, o valor da marca e o valor estratégico da empresa está no sistema operacional. Quem conhece o usuário é o sistema operacional. Então, assim, se você compra um celular Motorola que tem Android, quem conhece você é o Google por ter Android. A Motorola não sabe nada sobre a sua vida. E dentro da TV conectada, os principais fabricantes, os maiores fabricantes, né, Samsung e LG, que têm aí 75% do mercado, não abrirão mão disso. O Google seguirá na TV, já tem o seu Google TV, e a Apple também com o seu Apple TV. Então, esse será um ambiente de briga grande, tá? E será um ambiente que se mantém fragmentado. Então, hoje, a gente tem aí mais de 15 fabricantes, 20 sistemas operacionais, 70 marcas e 6 mil modelos. E os times de tecnologia têm que produzir para tudo isso, porque cada app é diferente. É diferente para cada um desses 20 sistemas operacionais e, às vezes, é diferente para cada um desses modelos. Não à toa, a gente faz uma pesquisa todo ano para descobrir se as pessoas estão descontinuando algum modelo para que a gente possa descontinuar parte dos aplicativos aqui. Tá? Esse é um investimento de tecnologia muito grande, que também nem todas as empresas conseguirão fazer. Isso já trará uma barreira de entrada para o ambiente de TV conectada. Então, assim, trazendo um exemplo ali de algumas marcas para a gente tangibilizar do que eu estou falando, e a experiência exclusiva para a TV conectada. Né? Então, a tela grande, ela permite que você tenha ali uma série de layers de conectividade, porque ela expande, que você vai conseguir trazer não só a transmissão, mas você vai conseguir trazer fluidez entre o ao vivo e o VOD, você vai conseguir trazer fluidez entre o ao vivo e a interatividade. Então, para quem gosta de futebol, a pessoa vai poder controlar se ela quer ver o replay ou não quer, ela vai poder ver as estatísticas juntas ali, no futuro ela vai poder votar no BBB direto pela televisão. E, além disso, a gente tem toda a facilidade dos botões no controle remoto. Tá? Quando a gente olha ali, especialmente na Samsung, né, nesses devices onde o Globoplay está presente, nas TVs que você tem o botão, mais de 95% do acesso é feito pelo botão. Tá, gente? Então, vocês vão ver que, no futuro,
ou já é presente, haverá uma guerra sangrenta pelo botão da TV conectada. Seguindo, TV conectada é First Party Data, né? O que isso significa? Quando a gente olha ali a base de Globo IDs, que a gente chama, né, que é o autenticador da Globo, a gente já tem mais de 140 milhões de dados proprietários. E aí, quando a gente olha para a TV conectada, 99% desses usuários estavam logados. Então, esse ambiente é um ambiente que a gente vai conseguir ter mais logagem do que a gente tem, inclusive, no ambiente mobile, porque você loga uma vez só e depois você fica lá logado. Você troca de TV muito menos com o que você troca de celular. O que isso significa? Que a gente consegue saber todos os dados demográficos, a gente consegue saber dados de navegação e a gente consegue saber interesses associados, né? E isso vai ser muito rico para a gente conseguir fazer não só uma melhor entrega de publicidade, mas também uma melhor entrega de conteúdo. Somando tudo isso, né, é o que a gente chama aqui de que a TV conectada é também inventário premium. O que isso significa? Aqueles novos formatos é o que a gente tem investido muito atualmente, né? Então, a gente lançou recentemente o Pause Ads, que tem uma história super interessante aqui que eu sempre conto, que, na busca desses novos formatos não intrusivos, né, o que a gente já está aí chamando que a gente vai ter uma nova era dos streamable ads. Ou seja, a publicidade já chegou nos streamings, né, gente? Acho que vocês já devem ter acompanhado aí Netflix, que vai trazer publicidade. Ontem, especificamente ontem, a Amazon anunciou já oficialmente e globalmente o seu novo tier de publicidade. Então, a Amazon também vai entrar no tier de publicidade. Agora, o que a gente vai ver é que, dentro dessa experiência de streaming, muito possivelmente, a gente vai ter uma nova leva de formatos que sejam menos intrusivos. O formato precisa conversar mais com a experiência do usuário. Tá? Esse é um ambiente muito íntimo do usuário. O usuário tem muito controle, é como se fosse a casa dele. Ele não quer que você popule aquilo de anúncios, interrompendo a experiência dele a todo tempo. Então, a gente lá na Globo tem investido muito nesses formatos não intrusivos, que conversam com a experiência do usuário, que deixam ele no comando, e que também a gente considera que vai ser aí uma nova leva da publicidade de novos formatos. Então, trazendo um pouquinho... Conheça mais uma solução em vídeo premium da Globo. A pessoa está curtindo um conteúdo e, na hora em que dá pause, o seu anúncio já começa a rodar. Esse é o Pause Ads da Globo. É a sua marca com atenção concentrada, sem tirar ninguém do comando. É impacto com eficiência premium. Globo, vídeo premium do Plim ao Play. Bom, seguindo, isso aí não tem muito mistério, deu pause, entrou uma propaganda. A gente, na época que criou, ficou muito na dúvida, porque, assim, meu Deus, mas o usuário dá pause para fazer alguma coisa, né? Será que ele vai ver o anúncio? E aí, gente, o que a gente descobriu? E isso só é descoberto com teste em laboratório. Quando o usuário dá pause, ele olha para a tela fixamente para ver se aquilo deu pause mesmo. Porque ele não quer o conteúdo rodando enquanto ele está fazendo alguma coisa. E não importa o tempo que ele fique ali em frente, né? Eu acho que a gente vai ter também uma grande rediscussão sobre as métricas, que a gente ficou ali, não, aquilo vai dar o viewability correto? Mas, assim, ele deu pause, ele olhou para a tela, com a atenção totalmente concentrada naquela tela. Quando ele volta, ele olha para a tela de novo, fixamente para a tela, e dá play, para ter certeza que o comando que ele está fazendo deu play. O que a gente trouxe ali de teste em laboratório, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, os testes aqui disseram. Que a gente tem um recall de marca para esse tipo de entrega infinitamente maior do que a gente tem para qualquer outra. Hoje não tem nenhum formato na Globo que traga um recall de marca tão grande quanto o Pause Ads. Por quê? Porque a gente, de fato, conseguiu capturar o usuário naquele micro-momento que ele está fazendo. Né? É achar o micro-momento. Numa sociedade de atenção difusa, você achar um micro-momento de atenção concentrada vale ouro, gente. Bom, seguindo, a gente também tem o Globodai. Eu não sei se vocês conhecem o Globodai. A gente tem um videozinho também, eu acho que vai explicar melhor. Olha aqui, mais uma solução em vídeo premium da Globo. Duas pessoas curtindo o mesmo conteúdo, mas recebendo propagandas diferentes no break. Esse é o DAI da Globo, juntando a experiência do linear com a segmentação e a inteligência de dados do digital. Métricas premium para orientar estratégias. Globo, vídeo premium do Plim ao Play. Então, gente, esse é o engatinhar da TV 3.0.
Tá? Na TV 3.0, a gente une aí o melhor do linear, que eu já mostrei para vocês aqui, que continua tendo muito valor, com a tecnologia digitada para a gente conseguir entregar, dentro da experiência linear, uma propaganda totalmente automatizada e totalmente segmentada. E, por último, né, a gente tem aí 2 formatinhos que a gente testou, eu não sei se vocês estão por dentro, a gente tem o FAST. O FAST, na verdade, é uma grande tendência que vem surgindo, chama Free Advertising Streaming TV, que, na verdade, eu acho que quem tem uma Samsung aqui ou uma TV conectada já deve ter sido impactado por FAST, são aqueles canais que você liga a TV e ficam rodando ali. Isso também é uma super tendência, seguindo a tendência de que o linear está mais vivo do que nunca. E, por último, a gente tem aqui o Primeiríssima, que também é um formato que a gente criou a partir desse consumo do linear, o consumo da TV Globo, ou seja, do sinal da TV Globo dentro do Globoplay, né? Isso é super interessante, é o que a gente diz aí da união do melhor da TV com o melhor do digital. Quando você clica no linear, o que acontece? Você nunca sabe onde é que você vai cair, né? Porque a programação está acontecendo ao vivo. Você não sabe naquele minuto se está num programa ou se está no comercial. Pode ser que você tenha dado play no momento que está passando o comercial. E aí a gente falou, e se a gente colocasse um pré-roll aqui, antes da gente dar play? O que acontece? O que a gente conseguiu ter de métrica, gente? Esse pré-roll tem um viewability, uma aceitação melhor do que qualquer outro pré-roll que a gente roda no nosso ecossistema inteiro e no mercado. Por quê? Porque como o usuário acha que ele caiu no break do linear e ele tem mais aceitação dentro do break do linear, ele vê aquele anúncio até o final. E aí começa, ele só descobre que aquilo é um pré-roll quando, eventualmente, depois ele vai cair no conteúdo. Tá? Então, do ponto de vista de conexão entre pessoas e marcas, esse é um dos melhores formatos que a gente tem também. Então, o que a gente pode dizer é que a TV conectada na Globo é o melhor da TV do digital. Gente, esse é só o primeiro passo. Acho que nos próximos 10 anos a gente ainda vai ver e falar muito sobre isso. Vocês que estão aqui na faculdade, saindo da faculdade, esse certamente será um desafio para vocês também desenrolarem no futuro. Então, o que eu posso dizer aqui para finalizar é que eu conto com a ajuda de todo mundo. Obrigada, é isso. Vamos lá. Renata, obrigado pela apresentação, pelos brilhantes insights. TV conectada não é o futuro, é o presente, já. Pessoal, temos direito a 2 perguntinhas, temos tempo. O Ari vai estar passando o microfone. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Renata? Ninguém? A palestra foi super clara. Então, legal. Então, obrigado mais uma vez, uma salva de palmas para a Renata. E Lucas entrega, junto com as meninas, uma lembrança para a palestrante. E daqui a alguns minutos, Natália Martins, aqui nesse auditório. Se vocês estiverem com a programação, tem que sair por aqui, ó. A saída é por aquela porta, tá bom? Que o pessoal que for entrar vai entrar por aqui. A saída é exclusivamente por aquela porta, tá bom? Estão acontecendo as oficinas e as outras palestras